inclusão. É o tema da nossa conversa com Carla Trisotto, pedagoga e especialista em educação especial. Olá, Carla, seja bem-vinda. Olá, Márcia, tudo bem? Tudo ótimo. Carla, não tem como a gente falar em inclusão sem nos referirmos à exclusão, né? E isso diz respeito a determinados grupos, nem sempre minorias. Estamos tratando de quem quando falamos em inclusão e exclusão? Bem como você colocou, pensar nessas minorias, que não são tão minorias, né? Então, hoje a gente tem toda uma questão de gênero, de deficiência, de sexualidade, de orientação sexual, de etnia. Então, esses grupos hoje partem de uma questão mais da diversidade, né? Então, eles se tratam como minoria por conta de políticas não voltadas para ele e a sociedade também ainda fragilizada por ações sociais. Esses grupos estão agora buscando espaço para poderem ser ouvidos, né? Diferença e diversidade, querem dizer a mesma coisa? Diferença exclui, né? Então, quando a gente coloca que a diferença é a diversidade se trabalha com o todo. Você não trabalha com um público específico. Você trabalha questões culturais, questões socioeconômicas, né? E a diferença já trabalha com um sentido um pouco mais excludente, né? Então, o diferente não funciona. Né? Então, a gente trabalha sempre com a premissa da diversidade. Que afasta a ideia de preconceito. Que afasta a ideia de preconceito, que é o que a gente busca, né? Me diz uma coisa, você acha que a expressão politicamente correto, ela se aplica quando se trata de inclusão, Carla? Politicamente correto não se deve usar, né? Hoje, quando a gente fala das minorias e da inclusão, é da inclusão social de todos, né? Nesse espaço. Então, não deve haver politicamente correto. Deve-se sim porque já se parte do pressuposto que há algo incorreto. Exatamente, né? Então, se a gente utiliza essas nomenclaturas, a gente acaba por banalizar essas questões de não inclusão, né? Então, acaba sendo mais uma ação excludente também, né? Então, politicamente correto não deve existir. Carla, a inclusão está intrinsecamente relacionado com cidadania. Né? Qual que você acha que é o papel dos meios de comunicação em relação à cidadania? A inclusão, né, e os meios de comunicação possibilitam justamente vislumbrar essas minorias, né? Não gosto de chamá-las assim, mas hoje a gente vê isso cada vez mais crescente, de essas pessoas, né, serem excluídas desse meio. Né? Então, a mídia, os meios de comunicação estão numa interferência agora muito mais efetiva, né? E de ação realmente voltada para essas pessoas, com mais qualidade também, com mais respeito. Né? Vislumbro essa situação hoje que contempla as minorias, digamos assim. Né? Então, você acha que a mídia ela pode tanto amenizar como reforçar o preconceito? Muito, né? Então, pensar que a mídia hoje está ligada a todas as classes sociais, né? Pensar que o que se reproduz por uma mídia que às vezes não tem tanta cientificidade, mais um saber comum, ela implica sim em algumas situações de preconceito, né? Porque daí você trabalha com uma questão de senso comum. Né? Então, ela reforça em alguns momentos, né? Principalmente em situações de programas mais explorativos, muitas vezes. Né? Mas, em contrapartida, a gente vê situações hoje acontecendo que favorecem a inclusão dessas pessoas. Né? Em programas televisivos, em programas de reportagem. Então, essas pessoas que precisam de voz estão sendo ouvidas. E de uma maneira bastante clara e bem efetiva também. Né? Então, isso é bastante importante e a gente deve isso à mídia. Né? E em relação à cultura, a forma como a cultura vem sendo trabalhada, principalmente na mídia de massa, você acha que isso contribui para o respeito à diversidade, já que o reforço tem que ser na questão da diversidade? Olha, Márcia, ela contribui, né? Ela contribui para essa questão cultural mesmo, né? Até mesmo hoje a gente vê essa questão de diversidade bastante fomentada e trabalhada de uma forma bastante importante, né? Tendo um espaço e possibilita, sim, né? A cultura está intrinsecamente ligada a essas questões da diversidade, dessas
diferenças que hoje estão postas, né, conosco enquanto sociedade. Então, ela contribui sim, e é importante que isso venha sendo reforçado sempre, né? Acho que historicamente, Carla, houve um avanço nesse respeito à diversidade, não? Hoje parece que, digamos, se aceita mais esse conceito de coletividade em toda a sua diversidade, não? Historicamente, essas minorias que nós chamamos, né, a questão da mulher, a questão da homossexualidade, a questão das etnias, a questão da deficiência, vem numa crescente. Né? Então, quando a gente pensa historicamente que isso não era difundido e que a gente não tinha um momento para se discutir, historicamente vem se evoluindo, né? E vem se vislumbrando uma fala e uma prática dessas ações mais efetivas. Então, hoje a gente consegue falar com menos tabus e menos, até menos milindres, né? De algumas situações tão particulares. Então, historicamente, a gente vem avançando muito. E são esses momentos que possibilitam que a gente também vislumbre essa situação de uma maneira mais elucidativa, né? É essa informação que a gente tem que passar. A informação correta do que deve se ser visto, né? Então, é bem importante e, historicamente, estamos evoluindo sim. Já que a gente fala de mídia de massa e a televisão no Brasil ainda é uma mídia muito forte, e a novela é, né, um instrumento que trabalha muito forte com o imaginário coletivo, né? Como é que você enxerga dentro da novela essa questão de inclusão? Veja, a gente vem trabalhando ainda mais com a questão das deficiências, isso de uma maneira mais latente, né? Então, a gente vem trazendo essa questão da deficiência, qual o espaço da pessoa deficiente. Então, a gente pode vislumbrar várias novelas que abordaram, né? Essa situação da pessoa com deficiência ser uma pessoa eficiente, né? Então, aí a gente já quebra esse tabu. Né? E já trabalha também com as pessoas uma outra vertente, né, de possibilidade dessas pessoas. A própria questão da homossexualidade, né? Que antes era tratada até mesmo com um certo resquício, né? Hoje a gente já vê com mais naturalidade e uma aceitação, não diria muito maior, mas uma aceitação mais verdadeira, né, dessas pessoas, da questão cultural também, né? E isso é bastante presente, né, nas novelas, né? E a gente se reporta a elas, né? Quando você quer citar alguma situação que aconteceu, e hoje a gente tem bastante claro isso em alguns exemplos de novelas que estão aí atuando. Mas eu vi tal situação nesta novela. Então, tornar isso como referência, mas uma referência de verdade, não banalizar essa situação, né? Traz como mais um reforçador e fortalecimento da busca de um trabalho mais efetivo com essas pessoas. Eu acho que dentro desse espaço, aquele seriado da década de 80, Malu Mulher, trabalhou muito essa questão do gênero. Era um momento que a mulher estava saindo de casa para o mercado de trabalho, estava rompendo aquela obrigatoriedade de ser a mulher casada, com uma família constituída, certinha. E acho que naquele momento isso contribuiu muito para as pessoas enxergarem a mulher de um outro modo, né? Historicamente, nós mulheres, né, a gente vem desbravando lugares onde nós não estávamos, né? Então, trabalhando com a questão de gênero, né, essa minissérie, né, que foi posta, ela desmistificou, chocou no primeiro momento, né, porque era diferente, onde já se viu uma mulher ser divorciada, desquitada, mãe solteira no mercado de trabalho, e a gente sabe que essas influências ainda hoje, elas são fortes, né, mas eu vejo que a gente vem numa crescente também de conquista de espaço, né? A gente vem buscando políticas que nos amparem também enquanto mulheres, né? Para que as nossas ações sejam realmente verdadeiras de igualdade, de direito, né? Então, a gente já tem a premissa que é a igualdade de direito para todos. Acho que a mídia, então, acaba atuando como um espelho dessa sociedade, né, Carla? Que, ao mesmo tempo, reflete o que tem de certo, o que tem de errado, mas de uma maneira até lúdica, digamos assim, por ser entretenimento, acaba mexendo com questões de valores mesmo e comportamentos, né? E ela traz muito isso, né? A mídia tem esse poder de afetar o outro, né? E aí a gente trabalha com essa perspectiva de que
como afetar. Né? Porque daí vem... o que implica muita responsabilidade por parte da mídia, então, né? por isso que a gente não pede para que não seja banalizado tais assuntos, né? Porque a gente sabe que ali vai repercutir várias ações futuras. E a gente sabe o poder que a mídia tem, né? Sim. Em toda a sociedade, independente da sua condição financeira e cultural. A gente sabe que isso está implicitamente ligado a todas as nossas ações, né? Porque a gente se remete à mídia, né, para exemplificar algumas ações do dia a dia. Sim, claro. Né? A gente vê isso hoje cotidianamente, né, até de verbetes. Sim, e tudo mais. Então, essas ações são bem importantes. E falando um pouco dos negros agora dentro da mídia, a gente tem, sem sombra de dúvidas, uma dívida histórica com os afrodescendentes, né? Até uma década, nem isso, pouco tempo atrás, os negros acabavam sempre realizando nas novelas, nos seriados, um papel que reforçava aquela condição de minoria, de preconceito, de inferioridade, ou representando o papel de escravo, ou mesmo de um serviçal, né? A gente percebe de uma década para cá que hoje a gente tem um negro atuando de uma forma diferente. Você acha que isso está contribuindo nesse resgate da dívida histórica que nós temos com eles? Muito, né, Márcia? Então, a gente consegue perceber que vem buscando um espaço também que é seu de direito, né? Não com esse ranço, né? E essas amarras do passado que evidenciavam-se através tanto de novelas, minisséries, e que ainda hoje a gente vislumbra em alguns espaços, né? Mas que eles sim venham conquistando o seu espaço, mas pelo seu próprio mérito, né? Bons profissionais, né? Atuando de maneira bastante digna, politicamente bem instruídos, né? Para que essa situação aconteça da melhor forma também. E a mídia vem contribuindo muito para isso, né? Então, desmistificou-se a questão dos escravos, né? Dessa situação de bastante envolvimento histórico mesmo, né? De dor do passado. E hoje a gente vê, claro, numa crescente, essa situação de que o negro com a conquista como outro cidadão qualquer. Né? Então, essa situação étnica, ela ainda precisa ser desmistificada por nós enquanto sociedade, né? Então, reflete-se na mídia, né? Mas aqui na sociedade, o que nós estamos fazendo para? Né? Então, esse avanço é muito importante. E que bom que existem pessoas que estão escrevendo bem de todas as pessoas, independente da sua condição. Sim. Né? E os índios, como é que ficam nessa história? A gente também tem uma dívida histórica com eles, né? Como é que você acha que hoje a mídia trabalha a imagem do índio? Veja, Márcia, o índio hoje, ele está perdendo sua identidade, né? Porque nós, enquanto sociedade, não estamos respeitando e não estamos dando valor a essa cultura, né? Tão rica. Então, até comentava em alguns momentos sobre essa prática até de invasão de terras, dessa cultura que não está sendo respeitada, que ninguém mais se fala, que não é só um índio de penacho, né? A gente tem índios hoje muito instrumentalizados com o saber, né? Pessoas que estão realmente em prol de uma prática cultural bem efetiva para essa minoria, né? Que eu acho que a gente deve parar de chamar de minoria, mas esse grupo, né? Que está tão fragilizado nessa sociedade atual, né? E o que eu vejo hoje, a gente precisa ter um resgate dessa prática, né? E aí sim, envolve-se políticas públicas, né? Envolve situações de outras instâncias que a gente também precisa entender que eles precisam de um espaço, né? E culturalmente, como que a gente resgata isso? E existem políticas públicas voltadas especificamente para atender a questão da inclusão na comunicação, na mídia? Na mídia, não. Não existe uma política voltada para ela, né? Então, a gente hoje trabalha com a questão de gênero, deficiência, etnia, né? Mas não uma política única e exclusiva para essa ação. Então, Você acha que seria necessário? Eu acredito que seja bastante importante,
né? Até porque se a gente comenta situações de minorias, de mulheres, né? Por que não estabelecer uma política para que tenha mais incidência de mulheres, né? Em algumas outras situações da mídia, né? E até mesmo a questão da deficiência para esse espaço, até elucidar mais, esclarecer a comunidade. E isso precisa vir de cima muitas vezes, né? Programas maiores que contemplem a todos. Então, acredito que seja bastante importante, sim, essa prática da política pública. Seria uma conexão importante, bastante, né? Bem importante. Né? Hoje a gente vê, por exemplo, que existem secretarias, né, federais, municipais, estaduais, voltadas especificamente para essa questão da inclusão, né? E, de repente, dentro de todo esse trabalho, a mídia poderia contribuir muito mais, né? Muito, muito. Até de vislumbrar o trabalho que são feitos nessas secretarias, né? Então, se a gente pensar no micro, nesse primeiro momento, até como uma situação mais de projeto piloto, de repente, até para a gente poder vislumbrar o macro. Né? Então, eu vejo que a mídia é muito importante até para ser divulgadora desse saber, né? Ser divulgadora dessas práticas, que hoje são práticas inclusivas, independente das condições das pessoas, né? Então, quando a gente fala em inclusão, é a inclusão de todos. Né? Sim, claro. Né? Não é a inclusão de alguns, é a inclusão de todos. Então, a diversidade respeita essa premissa, né? Educação para todos, direitos de todos respeitados. Então, a mídia tem grande influência sobre essa prática. A gente falando de políticas e políticas voltadas para a comunicação, uma grande luta hoje é tornar a comunicação mais um direito do ser humano, né? Mas vista não apenas como o direito de receber uma informação, mas principalmente como de receber, entender, produzir e conseguir com isso compartilhar, atuar, né? Ser uma pessoa no sentido amplo de sociedade mesmo, de cidadão, né? Só que a exclusão social no Brasil ainda é muito grande, né, Carla? Você acha que isso ainda é utopia ou nós vamos conseguir muito em breve? Eu vejo que os caminhos estão sendo desbravados, né? Ainda timidamente, né? Mas eu não vejo como utópico, né? Eu vejo como ainda muito lento esse processo, né? Por uma série de falta de conhecimento também, né? Mas eu vejo sim que utopia não é, né? Mas é uma prática que precisa ser de todos, né? Para que essa comunicação seja efetiva, né? Para que isso aconteça, precisa se desbravar mais, precisa ter mais parceria que isso aconteça, né? Então, eu vejo bastante importante essa questão da comunicação e também se fazer comunicar. Sim, né? Claro. Que são essas pessoas, né? Esses grupos tão distintos que também precisam ser ouvidos, né? Nós falamos bastante da mídia de massa. Você acha que a rede hoje, ela contribui para essa ideia de inclusão e de direito à comunicação, transformando isso num direito de fato e não num conceito apenas? Muito mais, né? Eu vejo hoje que as redes, elas estão muito mais voltadas para compartilhar saberes, né? E a divulgar essas informações. Então, tratando de algumas redes que nós dispomos hoje, se você colocar como diversidade, inclusão social, você vai ter uma série, né, de pessoas que seguem, que fazem a diferença nessas mídias. E que estão tendo direito de voz. Que estão direito de voz. Então, assim, colocar o seu pensar efetivamente, né? E até mesmo essas pessoas estão podendo divulgar a sua prática, a sua vivência, expondo nessas redes. né? E cada vez mais intelectualizada. O que eu fico bastante feliz, né, é que esse mito, né, do senso comum, muitas vezes, na rede, que todo mundo pode colocar o que quer, né? As pessoas estejam voltadas para essa questão mais de cientificidade, com essa questão mais forte em relação a esse conteúdo. Né, com mais propriedade. Isso dinamiza a proliferação, digamos, dessas informações. Né? E aí a gente tem pessoas hoje fazendo trabalhos magníficos dentro das redes. E a gente ainda tem que investir muito na inclusão digital nesse sentido, para poder propiciar esse ambiente positivo, Carla?
Temos que investir. Eu vejo que a questão da inclusão digital, ela veio para somar, né? E aí a gente precisa entender como esse processo se dá. Então, se a gente está trabalhando questões sociais, né, políticas, e até mesmo essas instituições trabalharem com a questão da inclusão digital em todos os espaços, para que se divulgue justamente a internet, a rede hoje é uma disseminadora de saberes. Né? E de práticas educativas em todos os âmbitos. Então, a inclusão digital se faz necessária e aí a gente tem que buscar meios para que isso aconteça também, para que essa divulgação seja ela muito mais abrangente, né? E ela seja realmente efetiva. Sim. Né? Você acha que tem um meio mais inclusivo ou outro menos inclusivo? A nossa sociedade ainda é segregadora, né? A gente ainda não dá conta daquilo que a gente não conhece, Sim. né? Daquilo que nos causa espantos. Então, eu vejo que é bem importante todos os espaços serem acessíveis a todos, né? Dizer que existem lugares segregadores ou inclusivos, eu não me arrisco a dizer, né? Eu hoje luto e busco, né, uma sociedade inclusiva para todos, né? Então, isso tem que ficar. Então, espaços segregadores, se tiverem, né? Eu sempre digo que barreiras arquitetônicas, uma parede eu posso quebrar, mas uma barreira atitudinal, é muito mais intenso, né? É muito mais difícil. Então, assim, eu acho que a mídia vem para isso. Vem para somar para que essas barreiras atitudinais, não que elas desapareçam, né? Porque a gente está trabalhando com gente, com o ser humano. Mas pelo menos põe um pontinho de exclamação, de interrogação, faz as pessoas refletirem um pouco, Exato, né, Carol? reflete. Eu acho que esses momentos são para a gente refletir. Né? Então, mostrar que essas barreiras atitudinais, elas podem ser ultrapassadas, né? Mas também não tudo tão rápido, né? Para que isso seja desconstruído de uma forma que a gente construa um verdadeiro valor, que é o direito para todos, né? E o valor de cada um dentro desse espaço, dessa sociedade. Quando a gente está mexendo com valores e comportamentos, atitudes, como você colocou, a gente está mexendo com pessoas. E, digamos, como é que você enxerga o papel do profissional de comunicação em relação à inclusão? Essencial, né? Essencial. Esse profissional, né, que vai trabalhar uma questão de comunicação entre essas categorias, né, que hoje elas são descritas como categorias. Então, isso é uma nomenclatura correta, né? Digamos assim. Não que existam incorretas, mas Sim. É a mais adequada a ser dita. Então, o papel do comunicador é justamente disseminar esse saber. Disseminar o que é certo, o que é correto. Buscar essas pessoas para que elas também façam a reprodução desses saberes. Né? Dar voz a essas pessoas e às demais. E promover esses momentos. Então, o papel, né, do comunicador, né, para esses momentos é muito importante, né? Até para que a gente se fortaleça enquanto sociedade, até para que a gente dissemine valores, né? Mais inclusivos, né? Para essa sociedade tão debilitada, tão fragilizada. E quem sabe devesse até fazer parte de uma grade, de um curso de comunicação, né? Trabalhar com essas questões de mídia e inclusão, né? Para que desde o início esse profissional, desde a fase embrião de formação, ele tivesse um outro olhar sobre tudo isso, sobre essa diversidade, né? É o ideal, Márcia, né? Eu digo para você que é o ideal. Né? E hoje a gente eu conheço um curso apenas em Curitiba que hoje contempla essa disciplina mídia e inclusão, né? Para trabalhar justamente num curso de educomunicação, para educar, para que essa educação em comunicação, ela seja efetiva, né? Ela abrace a todos, ela seja contemplativa. Então, isso que você mencionou, da questão de trabalhar na formação desses indivíduos, desses profissionais, é o ideal, né, para que essa sociedade realmente entenda essas categorias e as demais também, para que a ação efetiva seja mais
tenha um resultado mais apresentável para a gente também, né? Enquanto comunicadores, enquanto profissionais da educação. Então, isso se faz muito importante. Né? Carla, para finalizar, mídia e inclusão, estamos no caminho certo? Estamos no caminho certo, Márcia, né? Acredito muito, né, nessa interação. Né? Eu acredito que a gente compartilha muitos saberes, né? Quando a gente coloca mídia e inclusão, é a inclusão de todos, né? Independente da sua condição. E aí a mídia para nos ajudar nesse processo que ainda está um pouco tímido, né? Mas que a gente tem várias situações que a gente pode contemplar no futuro, mas que tem tudo para dar certo. Eu acho que é a união mais assertiva, né, que nós temos hoje, mídia e inclusão. Carla, muito obrigada, foi um prazer enorme. Volte sempre a compartilhar conosco um tema tão amplo, tão rico e tão importante. Muito obrigada, Márcia, me coloco à disposição. Que bom. A você também o nosso muito obrigada e até o próximo encontro.